Saudações. Farei a releitura de um texto inerente a um tema transversal, mais precisamente o aquecimento global, ou, se você preferir, a emergência climática. Então, esse texto aqui foi uma entrevista do cientista James Lovelock com surgiu da revista Veja, intitulada A Vingança de Gaia. O cientista inglês que considera a Terra um organismo vivo diz que só a energia nuclear pode adiar o desastre. Esse senhor aqui. O inglês James Lovelock é um cientista que tem contribuições a áreas tão distintas de conhecimento que é difícil classificá-lo em uma única especialidade. É também um dos mais controvertidos. Sucesso entre os ambientalistas, sua criação mais conhecida, a hipótese de Gaia, é criticada pelos cientistas. Segundo essa teoria, que Lovelock desenvolveu enquanto trabalhava para a NASA nos anos 60, a Terra é um organismo dotado da capacidade de se manter saudável e tem compromisso com todas as formas de vida, e não necessariamente com apenas uma delas, o homem. Lovelock é um inventor do aparelho que permitiu detectar o acúmulo do pesticida DDT nos seres vivos, razão pela qual se interrompeu o uso da substância. O aparelho também ajudou a identificar o 7C, clorofluorcarbono, gás utilizado em aerosóis como o responsável pela destruição da camada de ozônio, que levou à sua proibição. Interessante. Lovelock acredita que o equilíbrio natural foi rompido pelo aquecimento global, tese desenvolvida no livro A Vingança de Gaia, publicado esse ano em seu país. O cientista concedeu esta entrevista à Veja de sua casa em Delhi, na Inglaterra, onde, aos 87 anos, faz pesquisas em um laboratório particular. Então, o entrevistador dirigiu a ele uma indagação. Quando o aquecimento global chegará a um ponto sem volta? O cientista Lovelock respondeu o seguinte: já passamos desse ponto há muito tempo. Os efeitos visíveis da mudança climática, no entanto, só agora estão aparecendo para a maioria das pessoas. Pelas minhas estimativas, a situação se tornará insuportável antes mesmo da metade do século, lá pelo ano de 2040. Até com 15 anos. Então, o entrevistador dirigiu a ele uma nova indagação. O que o faz pensar que já não há mais volta? O Lovelock respondeu o seguinte: por modelos matemáticos, descobre-se que o clima está a ponto de fazer um salto abrupto para um novo estágio de aquecimento. Mudanças geológicas normalmente levam milhares de anos para acontecer. As transformações atuais estão ocorrendo em intervalos de poucos anos. É um erro acreditar que podemos evitar o fenômeno apenas reduzindo a queima de combustíveis fósseis. Interessante. O maior vilão do aquecimento é o uso de uma grande porção do planeta para produzir comida. Olha só que informação impressionante aqui. O maior vilão do aquecimento é o uso de uma grande porção do planeta para produzir comida. As áreas de cultivo e de criação de gado ocupam o lugar da cobertura florestal, que antes tinha a tarefa de regular o clima, mantendo a terra em uma temperatura confortável. Essa substituição serviu para alimentar o crescimento populacional. Se houvesse 1 bilhão de pessoas no mundo e não 6 bilhões, como temos hoje na época da entrevista, que na data atual somos mais. A situação seria outra, agora não é mais óbvio. O entrevistador dirigiu a ele um novo questionamento. Um estudo recente concluiu que a temperatura média da Terra vai aumentar 2 graus até o fim do século. O senhor concorda? Lovelock respondeu o seguinte: os cientistas que fazem essas previsões baixas estudam a atmosfera como se ela fosse algo inerte. É um cálculo estanque, baseado na crença de que o aquecimento é diretamente proporcional
a quantidade de gás carbônico jogada na atmosfera. A realidade é bem mais complexa. Todos os seres vivos do planeta reagem a mudanças que provocamos e as amplificam. Há previsões mais confiáveis de um aumento de até 6 graus até o fim do século. Essa vai ser a média global. Em algumas regiões, o aumento de temperatura será ainda maior. Um outro questionamento aqui. O senhor vê o aquecimento global como a comprovação de sua teoria, de que sua teoria está certa? O aquecimento global pode ser analisado com base na hipótese de Gaia, e por isso muitos cientistas agora estão se vendo obrigados a aceitar minha teoria. Ela diz que todos os organismos agindo em conjunto formam um sistema ativo cujo objetivo é manter a Terra habitável. Nos oceanos, algumas algas utilizam o carbono do ar no seu crescimento e liberam outros gases que formam nuvens sobre a atmosfera. As nuvens ajudam a defletir os raios solares. Sem elas, a Terra seria um lugar muito mais quente e seco. Essas algas estão morrendo com o aumento da temperatura dos oceanos. Esse é apenas um exemplo de como a capacidade autorreguladora do sistema Gaia está sendo rompida. Então, o entrevistador dirigiu ele a uma nova indagação. O aquecimento global vai levar a uma nova fase da seleção natural da espécie humana? Sim, pela hipótese de Gaia, qualquer organismo que afeta um ambiente de maneira negativa acabará por ser eliminado. Um aquecimento global provocado pelo homem, está claro que corremos o risco de ser extintos. Até o fim do século, é provável que cerca de 80% da população humana desapareça. Impressionante. Os 20% restantes vão viver no Ártico e alguns poucos oásis em outros continentes, onde as temperaturas forem mais baixas, haverá um pouco de chuva. Na América Latina, por exemplo, esses refúgios vão se concentrar na Cordilheira dos Andes, em outros lugares altos. O Canadá, a Sibéria, o Japão, a Noruega e a Suécia provavelmente continuarão habitadas. A maioria das regiões tropicais, incluindo praticamente todo o território brasileiro, será demasiadamente quente e seco para ser habitado. O mesmo ocorrerá na maior parte dos Estados Unidos, da China, da Austrália e da Europa. Não será um mundo agradável. As condições de sobrevivência no futuro serão muito difíceis. Essa é a vingança de Gaia. Uma expressão que uso apenas como metáfora, não como argumento científico. No trecho que destaque, um organismo que afeta o ambiente de maneira negativa acabará por ser eliminado. O aquecimento global foi provocado pelo homem e por isso corremos o risco de ser extintos. Até 2100 é provável que desapareça 80% da humanidade. O cientista que descobriu o problema na camada de ozônio está afirmando isso aí. Né? Então, o entrevistador dirigiu a ele uma nova pergunta. O que vai acontecer com quem permanecer nesses lugares? Valvota respondeu o seguinte: a maioria vai morrer de fome. Não é só uma questão de aumento de temperatura. A mudança climática será impossível cultivar alimentos ou criar animais de abate, porque simplesmente não haverá chuva ou água para a irrigação. O rio Ganges, na Índia, por exemplo, está tendo seu volume reduzido e logo irá desaparecer. Quem conseguir migrar para os poucos oásis que sobrarem ou para as regiões mais frias ao norte do globo, viverá em condições semelhantes às de muitos africanos hoje. Haverá escassez de comida e pouca água.
guerras do futuro serão uma consequência do aquecimento global. Quando a China se tornar inabitável, seus moradores não vão simplesmente sentar e esperar a morte. Eles vão migrar para a Rússia. Há espaço para essas pessoas na Sibéria, mas duvido que essa migração aconteça pacificamente. Vamos abrir aqui um parênteses. Nós vivemos numa cadeia alimentar, existe um equilíbrio ecológico. Se esse equilíbrio é perturbado, todos nós vamos ser atingidos. Por exemplo, se os insetos polinizadores, se chegar a um nível de temperatura que esses insetos venham a sucumbir, a polinização das plantas vai ser prejudicada. Se as plantas forem prejudicadas devido à polinização, que é feita pelos insetos, então nós temos um problema com os vegetais, com a vegetação do planeta. Se a vegetação morre, os herbívoros morrem. Se os herbívoros morrem, os carnívoros na sequência morrem também, e é um efeito dominó. Tudo está interligado. Então, o entrevistador dirigiu a ele um novo questionamento. Será possível se recuperar dessa situação? Bob Locke respondeu o seguinte: a Terra vai se recuperar. Há 55 milhões de anos ocorreu um evento muito parecido com o que está acontecendo agora. Naquele tempo houve uma emissão acidental de uma quantidade de dióxido de carbono equivalente à que está sendo produzida hoje pela ação humana. A temperatura da Terra elevou-se em 8 graus nas regiões temperadas e em 5 graus nos trópicos. Os seres vivos migraram para as regiões polares e ficaram centenas de milhares de anos por lá. Quando a temperatura global voltou a cair, eles migraram de volta. O sistema Gaia, portanto, não está ameaçado, mas vai levar 200 mil anos para voltar a ser como é para nós. Aliás, o sistema Gaia, portanto, não está ameaçado, mas vai levar 200 mil anos para voltar a ser como é. Bom, para nós humanos, isso é muito tempo. Essa informação aqui é realmente preocupante, porque no passado, há 55 milhões de anos, ocorreu um fenômeno parecido, e isso é antes do período dos humanos surgirem, né? Antes do ser do Homo sapiens sapiens estar na face da Terra. Significa que as espécies que viviam em perfeito equilíbrio enfrentaram o aquecimento global com uma das maiores extinções de massa. Ou seja, eles não estavam queimando combustível fóssil, não estavam derrubando floresta, não estavam poluindo os mares, e mesmo assim aconteceu essa extinção em massa. E agora, o ser humano, a espécie dominante, a espécie inteligente, vamos dizer assim, está queimando combustível fóssil, está derrubando floresta, está poluindo os mares, fazendo tudo de errado. As espécies anteriores fizeram tudo certo e tudo de errado. Agora nós estamos fazendo tudo errado. É impressionante. Então o entrevistador dirigiu ao cientista mais um questionamento. Muitos cientistas estão preocupados com a diminuição da biodiversidade. O senhor também está? Lovelock respondeu o seguinte: não, a perda da biodiversidade é apenas um sintoma das mudanças climáticas. Os biólogos se preocupam com isso porque eles adoram colecionar espécies. Na verdade, os ecossistemas mais saudáveis são aqueles com pouca biodiversidade. Muito mais grave é o risco de quase extinção enfrentado pela humanidade. Até pouco tempo no Rio bateu 60 graus Celsius. Bem quente isso. Os artistas até falaram que precisarão atualizar a música. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza digital. Esse é Rio 60 graus. Então, o entrevistador mas realizando mais um questionamento aqui. Não há nada que se possa fazer, a única opção é substituir as fontes de energia mais comuns por usinas nucleares, mais limpas do que hidrelétricas ou termoelétricas. O gás carbônico vai nos matar se não fizermos nada a respeito. As pessoas têm medo do lixo atômico, mas isso é um mito. A quantidade de resíduos produzidos pelas usinas nucleares é irrisória.
e não causa grandes problemas ambientais. A energia nuclear, no entanto, não é uma solução em si uma medida para ganharmos tempo. Muita gente não vai concordar com o que ele falou aqui, que as usinas nucleares não causam grandes problemas ambientais. Mas entre o que diz o cientista e o que pensa o senso comum, é óbvio que eu fico com o que pensa o cientista. Não resta a menor sombra de dúvida. Né? A roda do aquecimento global já está em movimento e não há como frear. O entrevistador dirigiu a ele uma nova indagação. É mais fácil se livrar de lixo atômico do que de gás carbônico? Um questionamento excelente. Vamos averiguar como o cientista Lovelock se saiu desse questionamento. Como se sai dessa situação. O Lovelock respondeu o seguinte: infinitamente mais. 100 gramas de urânio equivalem a 200 toneladas de carvão, em termos de energia gerada. Com 100 gramas de urânio, não se produz mais que 100 gramas de lixo atômico. Enquanto a poluição emitida pela queima de 200 toneladas de carvão é de 600 toneladas de dióxido de carbono, entre 100 gramas e 600 toneladas de resíduos, é óbvio que o carbono é um problema maior. Meu amigo, aqui o senhor Lovelock usou a matemática para detonar o questionamento. O questionamento foi bom, mas a resposta de Lovelock foi um verdadeiro Hadouken, um Kamehameha em cima do questionamento. Impressionante. Então, o entrevistador fez aqui uma nova indagação. E quanto aos riscos de acidentes nucleares, como o da usina de Chernobyl em 1986? Aí o entrevistador fez uma pergunta ainda melhor, que ataca a afirmação do cientista lá em cima que a energia nuclear não causa problemas ambientais. O questionamento está apontando para essa situação aí. Então, Lovelock, vamos ver como ele se sai dessa aí. Lovelock diz o seguinte: Chernobyl é uma grande mentira, uma fake news, né, disse o cientista. A ONU enviou 3 equipes de cientistas a Chernobyl para ver quantas pessoas realmente morreram em consequência do acidente. A resposta é 56 mortos, no máximo. Foi o tipo de acidente nuclear que apenas podia acontecer naqueles velhos tempos da União Soviética, em que as usinas eram administradas de maneira irresponsável. As estatísticas das usinas nucleares ao redor do mundo são impressionantes. Elas produzem energia com uma segurança maior do que qualquer outra indústria energética. O perigo de acidentes não é nada comparado aos efeitos do aquecimento global. As pessoas estão perdendo o contato com o mundo natural e por isso a saudosismo, um desejo inconsciente de volta à natureza. A ciência e a tecnologia passaram a ser rejeitadas e classificadas como ruins pelo ambiente. É o que acontece com as plantas geneticamente modificadas e com a energia atômica. Vivemos em uma sociedade hipocondríaca. O entrevistador levantou outro questionamento aqui. No Brasil, a maioria dos carros novos funciona com óleo, combustível. O biocombustível é uma boa forma de reduzir a emissão de gases de efeito estufa? Lovelock respondeu o seguinte: essa provavelmente é uma das coisas menos sábias a fazer. Para produzir a cana-de-açúcar para o biocombustível é preciso ocupar o espaço dedicado à produção de alimentos, ou derrubar florestas que ajudam a regular o clima. Isso é contraprodutivo. É mais inteligente usar energia nuclear ele gosta de energia nuclear. É mais inteligente usar energia nuclear para produzir hidrogênio. No passado, teve um outro homem, Stanley Bayer, que produziu e converteu o carro dele de tal forma que o carro dele era movido a hidrogênio extraído da água. Era um carro movido a água. Assiste o documentário Power, o poder por trás da energia, para ver o que aconteceu com esse homem. Então, isso é contraprodutivo. É mais inteligente usar a energia nuclear para produzir hidrogênio.
como combustível para os carros. Alguns anos atrás, muitos cientistas achavam que o biocombustível era o caminho certo a seguir. Agora que sabemos quão sério é o problema do aquecimento global, percebemos que essa não é a melhor solução. Nós, cientistas, devemos pedir desculpas ao povo brasileiro. Onde eu diz aqui no trecho inicial, para produzir a cana-de-açúcar para o biocombustível é preciso derrubar florestas que ajudam a regular o clima. Isso é contraprodutivo, mas inteligente produzir energia nuclear e usá-la para fazer combustíveis para os carros. Então, agora que sabemos quão sério é o problema do aquecimento global, percebemos que essa não é a melhor solução. Nós precisamos pedir desculpas ao povo brasileiro. O entrevistador levantou um outro questionamento. Qual a sua opinião sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, pelo qual se explora o ambiente sem provocar danos? O estudou. Acho uma ideia adorável. Se a tivéssemos aplicado 200 anos atrás, quando havia apenas 1 bilhão de pessoas no mundo, talvez não estivéssemos na situação que estamos hoje. Agora é tarde demais, é dramático, agora é rápido demais. Não há mais espaço para nenhum tipo de desenvolvimento. A humanidade tem de regredir. Em algumas décadas, quem conseguir se mudar para regiões melhores, com temperaturas mais amenas, há uma chance de sobreviver. O entrevistador fez aqui uma nova pergunta. Qual a sua opinião sobre a proposta de colocar um escudo solar no ar para devolver ao espaço os raios do sol? O advogado respondeu que não é uma má ideia. Esse escudo fica entre o Sol e a Terra, poderia dizer 3% dos raios solares. Dessa forma, reduzir o calor na atmosfera. Trata-se de uma medida relativamente rápida e fundamental, e custaria menos que a Estação Espacial Internacional. O escudo solar poderia nos dar um pouco mais de tempo, mas não seria a cura para o problema do aquecimento global. São necessárias várias quebras de paradigma, para tentar reagir a isso aí. O sistema capitalista impiedoso. Então, o cientista, o entrevistador levantou aqui outra questão. A destruição da Amazônia é a maior visão do aquecimento global? Não. O sudeste da Ásia está sofrendo uma destruição comparável à da Amazônia. A Indonésia tem provocado tanto dano à floresta quanto o Brasil. Uma medição quanto dano às florestas quanto o Brasil. Uma medição feita no passado mostrou que as queimadas da Indonésia liberaram 40% de todo o gás carbônico produzido no mundo em um ano. Os brasileiros não devem se sentir culpados por desastres que estamos prestes a iniciar. Temos todos uma parcela igual de tudo. Eu estou ciente que quando uma árvore vegetal faz as trocas gasosas, captura o gás carbônico da atmosfera, etc., vai armazenando aquilo ali, o vegetal armazena aquilo ali. E quando a árvore é queimada, ela libera todo o gás carbônico que ela aprisionou de volta para a atmosfera. O que potencializa o aquecimento global. O entrevistador fez aqui uma nova indagação. Por que a ciência levou tanto tempo para perceber a gravidade da mudança climática? A comunidade científica estava muito engajada em outro problema, a destruição da camada de ozônio. Era uma questão fácil de resolver, porque os produtos industriais que estavam provocando o curado, camada, podiam ser substituídos por outros inofensivos. Só em 2001, em uma convenção em Amsterdã, a Holanda, os pesquisadores concordaram que o aquecimento é um fenômeno global. Naquele ano, eles finalmente aceitaram a tese de que a Terra é um sistema que se autorregula indiretamente, concordando com a minha hipótese ideal.
a última questão. Alguns cientistas dizem que suas opiniões são apocalípticas e por isso não podem ser levadas a sério. O que o senhor diz a eles? O que o senhor diz a eles? Lavrov respondeu o seguinte: não há nenhum dado no meu livro diferente daqueles contidos no relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. A diferença é que eu apresentei os fatos de uma forma compreensível para os leigos. Os cientistas estudam a questão global de maneira fragmentada e acabam tendo dificuldade de desenvolver uma visão geral do fenômeno. Esse texto aqui é impressionante, muito esclarecedor mesmo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima.